Boa noite, me chamo Franciele, sou aluna da Universidade Adventista São Paulo, campus Hortolândia, e sou uma das representantes do grupo de Direito Civil, lecionado pela professora Karen, e vamos abordar o tema de adimplemento obrigacional, a teoria do pagamento. Eu começo com uma pergunta. Qual a principal forma de extinção de uma obrigação? Em regra, é o pagamento direto. Esse pagamento direto, ele já extingue uma obrigação, um contrato. E essa expressão tem sinônimos de solução, cumprimento, adimplemento, às vezes, dependendo da obrigação, implemento, que é a satisfação obrigacional. Por meio desse cumprimento, dessa satisfação obrigacional, tem-se a liberação total do sujeito passivo, que é o devedor, em relação a um contrato, a um vínculo obrigacional. Ou seja, quando ele satisfaz essa obrigação, esse contrato que ele tem com uma parte, automaticamente o pagamento ele é cumprido, a satisfação ela é notória, ela é rápida. Houve o pagamento direto, encerra-se a obrigação. Pode passar, por favor. E a gente tem que ter em mente que toda relação obrigacional, ela nasce para extinguir-se. Como assim? Você não é vinculado a um contrato por toda a sua vida. Um contrato ele é feito para ter início, meio e fim. Então, ele é uma obrigação transitória. Ela tem, a partir do momento do pagamento, um encerramento. E o cumprimento da obrigação não é apenas um dever do sujeito passivo. Ele também, além de trazer o dever, ela também traz um direito. E qual seria esse direito? O direito, no caso de um pagamento, ele é da extinção contratual, da extinção da obrigação. Uma vez que você paga, que você cumpre a sua obrigação, você está livre, você tem o direito de seguir para outros contratos, outras obrigações. Então, o vínculo ele é encerrado. Próximo. Quanto ao pagamento também, temos 5 pontos principais que devem sempre ser muito bem observados. O primeiro deles são os elementos subjetivos, que são as pessoas envolvidas. O segundo ponto seria o conteúdo, o objeto a ser pagado, né? Dinheiro, imóvel. Então, o conteúdo também, o objeto é muito importante. O terceiro ponto é a sua prova, um recibo, a prova de um contrato que você cumpriu com a sua obrigação. O quarto ponto também seria o lugar onde será realizado esse pagamento direto. No seu estabelecimento, em outro lugar. Então, aí fica tudo estabelecido no seu contrato, no dia do pagamento. E o quinto ponto é o seu tempo. Um tempo agora, um mês, um ano. Então, esses 5 pontos são elementos muito bem para serem observados. Próximo slide, por favor. E também existem 4 perguntinhas que são essenciais. Sempre que você vê uma obrigação e você vê um pagamento direto, você vai encontrar. Uma delas é quem? Quem irá realizar esse pagamento? A segunda delas é o quê? O que será o objeto? O que será? Qual a forma do pagamento? Em dinheiro? Em alguma outra espécie que, vamos supor que você vai pagar usando um objeto, usando um bem, né? Isso é muito importante. O terceiro ponto é onde? Onde será realizado esse pagamento? E o quarto ponto é quando? Quando? Daqui uma semana, daqui um ano? Então, são 4 pontos essenciais em relação a um pagamento de uma obrigação. Boa noite a todos. Meu nome é Éder Alves. Eu faço parte do NASP, segundo semestre de curso de Direito, e estou aqui junto com meus amigos na conclusão de um trabalho aqui de adimplemento e obrigação, né? E o que é o adimplemento das obrigações?
nada mais além do que uma obrigação, ela responde ao devedor do adimplemento por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo indícios oficiais regularmente estabelecidos nos honorários do advogado, né, alguns tópicos, perdas, danos, aquele em que se torna impossível o cumprimento da prestação total ou parcial. O adimplemento obrigacional da teoria do pagamento, além do pagamento direto, há ainda algumas regras especiais de pagamento e formas de pagamento indireto. Primeiro, a obrigação também poderá ser extinta sem que haja o pagamento propriamente dito. Pesquisando sobre o que é o adimplemento, ele consiste no pagamento de determinada obrigação no direito civil. O adimplemento, também chamado de pagamento, compreende uma das formas de extinção de uma determinada obrigação, através do seu cumprimento pelo devedor. O caso mais comum de uma forma de adimplemento seria a entrega do dinheiro para o credor. O adimplemento obrigacional, os elementos subjetivos do pagamento, quem são os sujeitos do pagamento? Uma pergunta. Nós temos duas partes aí. Primeiro são os solvens. Quem é os solvens? É quem deve pagar. Tem o acipientes, a quem se paga. Deve-se ter muito cuidado para não dominar as partes como devedor ou credor, uma vez que a lei civil ela não utiliza tais expressões, como se sabe, outras pessoas que não são devedor, ela pode pagar, e ao mesmo tempo o credor pode receber. O que é o solvens no direito civil? A palavra solvem, em latim, ela significa devedor. Devedor é aquela pessoa que assumiu a obrigação, ela deve, ela tem que pagar, ela tem que honrar o seu compromisso, né? Ela tem que quitar a sua dívida dentro da fundamentação no artigo 304 do Código Civil até o artigo 307. O que seria, então, os acipientes? Seria, por sua vez, esses interessados serão chamados pela doutrina da norma legal de terceiros interessados, são divididos em terceiro interessado em interesse patrimonial. Ele paga para não sofrer uma consequências. Um exemplo que nós vimos em aula também do fiador, que ele paga uma dívida do afiançado para ele não ser cobrado da dívida. Ainda temos também, ainda sobre o adimplemento obrigacional, ainda sobre a sub-rogação legal do credor. Ele pode cobrar o devedor como se o credor fosse conforme no contrato original. O exemplo do fiador, que ele paga uma dívida em determinado, seja qual for o valor, e ele pagou, e ele pode cobrar essa dívida com juros monetários presentes dentro do contrato, pode incluir multas, pode ter atualizações de acordo com a inflação e o que tiver mais presente ali dentro do contrato original. A sub-rogação, ela é um fenômeno jurídico de substituição do sujeito ou do objeto em determinada relação jurídica obrigacional. A sub-rogação também ela poderá ser legal e convencional. O pagamento com sub-rogação legal, quem determina a substituição é a lei, independente da vontade de ambas as partes. Está no artigo do Código Civil 346. Já o pagamento com a sub-rogação convencional, quem determina a substituição é o próprio contrato. E aí nós encerramos por aqui. Continuando. Existe também a pessoa que pode pagar a dívida sendo um terceiro não interessado. Esse interesse significa de estar ou não presente na relação jurídica. A pessoa não interessada, ela não faz parte do contrato nem do acordo. Ela tem, por trás disso, o interesse afetivo, o interesse moral. Ela pode quitar a dívida de alguém, mas ela não está estabelecida naquela relação. Ela pode pagar essa dívida em nome próprio, ou seja, fazer o pagamento e exigir um recibo em seu nome, e isso dá a ela o direito de ser ressarcido
mas não a subrogação, porque ela não faz parte legítima juridicamente do procedimento. Um exemplo, um homem que paga a dívida do cartão de crédito de sua amante. Se ele fizer no próprio nome dele essa quitação, ele pode pedir para ela o ressarcimento, só que não pode pedir juros e multas, porque foi uma vontade dele. Pode passar. E ele também pode fazer esse pagamento em nome do próprio devedor. Nesse mesmo exemplo que eu dei, se ele fizer o pagamento, mas pedir a quitação no nome dela, ele não pode exigir esse ressarcimento, porque como que ele vai comprovar que foi ele que pagou? É estilo aquilo, pagou porque quis, né? Ele não pode exigir, uma vez que ele pagou pela vontade dele, sem o consentimento dela ou não. Um outro exemplo seria um pai que paga a dívida de um filho, ele não tem interesse direto nessa relação porque ele não faz parte. O interesse dele é moral, é algo afetivo, ele não faz parte da relação. Então, para ele pedir o ressarcimento, se ele fizer em nome próprio, ele consegue pedir, se ele fizer no nome do devedor, ele não consegue esse ressarcimento, pode passar. O ACIPS, a pessoa que recebe, ela também carrega outros sujeitos, né? O pagamento, ele deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Então, não necessariamente o próprio credor só pode receber. O pagamento, ele pode ser feito por um representante legal, ele pode ser feito desde que não tenha conhecimento. O incapaz, por exemplo, se eu vou fazer o pagamento a uma pessoa que ela é incapaz. Se eu fizer esse pagamento sabendo dessa incapacidade, ele não vale. Agora, se eu comprovar que esse pagamento foi em benefício dele, que reverteu em uso dele, é válida essa quitação. Pode passar. Esse representante, ele pode ser convencional ou mandamental, que é aquele que o próprio credor outorga esses poderes, através de contrato, através de procuração. Também pode ser o representante legal, que é aquele que é determinado pela lei. O pai ou a mãe, quando envolve filho menor, o tutor, quando a pessoa é menor de 18 anos e os pais não têm o pátrio poder, e tem outros tipos de representação para efetuar esse pagamento. Eu vou dar continuidade agora, falando do judicial, do credor judicial. O credor judicial é aquele nomeado para representar o credor. Então, no caso de uma empresa que ela está em processo de falência, o administrador ele vai representar essa massa. Ele é indicado pelo juiz para ser o credor dessa massa. Agora eu vou falar do terceiro. O terceiro é quando ele recebe a dívida, o pagamento, no caso do credor não está, por exemplo, a família, o credor não está e alguém da família recebe esse pagamento. Esse pagamento ele só será válido se o credor ratificar, depois confirmar que foi feito esse pagamento. Então, pode ser confirmado através de recibo. Pode passar, João. Vou falar agora do credor putativo. O credor putativo é aquele credor aparente. É o credor que se apresenta como um credor, mas ele não é o credor real, né? Não é o credor real. Mas ele, por exemplo, no caso de um herdeiro, né? A pessoa morre, ela tem algo a receber, e porém ela não tem um filho só, um dos herdeiros vai e se apresenta como o credor. Outro exemplo também seria se eu tenho uma dívida com o banco ele vende essa dívida para uma financeira, só que ele não me notifica sobre essa venda da dívida, e eu vou lá e pago para o banco. Eu pago de boa fé, no caso, para o banco. Então, o meu pagamento, ele é válido. Eu paguei de boa fé. Já o credor putativo, se ele recebe indevidamente, ele tem que prestar conta para o credor depois. Pode passar, João. O pagamento feito a incapaz. O pagamento feito a incapaz
seria um pagamento feito a uma pessoa incapaz de fornecer a devida quitação do débito. Por exemplo, um pai que paga pensão para o filho e ele paga pensão para um menor, ele paga pensão diretamente para o menor e não paga para a mãe ou para quem representa essa criança. Então, o menor, ele não consegue, ele não é capaz de fazer, de fornecer a devida quitação desse débito. Então, esse pagamento é considerado inválido. Quando há uma penhora sobre o crédito, o devedor sendo notificado sobre essa penhora, ele não deve pagar ao credor, ele deve pagar em juízo, ele deve depositar em juízo o pagamento, e não diretamente para o credor, porque ele foi notificado sobre essa penhora, né? Esse crédito está em litígio, então ele não pode estar pagando diretamente para o credor. Se caso ele paga diretamente para o credor, esse pagamento não será válido também, então ele precisa pagar para depositar em juízo esse pagamento. Pode passar. Na incapacidade de receber, o devedor, ele deve pagar, se ele deve para uma pessoa física, ele deve depositar em conta física. Se ele deve para uma pessoa jurídica, ele deve depositar em conta jurídica e sempre utilizando os métodos convencionais. Tá? Ou, por exemplo, pessoa física, ele pode fazer depósito bancário, PIX, a pessoa jurídica pode fazer o pagamento através de GARI ou do depósito bancário também, utilizando também a boa-fé objetiva. Se isso não ocorrer, cabe ação de repetição de indébito contra quem recebeu indevidamente. Então, para que se evite o enriquecimento sem causa. Eu vou agora passar para a próxima pessoa que vai apresentar. Solvens. Nem sempre o que paga é o devedor, e nem sempre quem recebe é o credor. Para que a obrigação seja cumprida com êxito, há dois princípios. O princípio da pontualidade, que é cumprir com a obrigação no prazo, e o princípio da diligência normal, que a obrigação seja cumprida sem nenhum erro. Próximo, quem deve pagar, solvens, é o sujeito ativo do pagamento, pois foi ele que assumiu o compromisso. O sujeito ativo do pagamento não deve ser confundido com o sujeito ativo da obrigação, porque nada impede o credor de ser o sujeito ativo da obrigação. Já o ativo do pagamento, em regra, é o devedor, pois ele quem paga. Assim que o sujeito passivo da obrigação se torna ativo do pagamento. A legislação garante que qualquer pessoa interessada em liquidar a dívida pode pagar, mesmo que o credor não queira receber. Isso é possível através de alguns meios que estão descritos no artigo 539 do novo Código de Processo Civil e no artigo 334 do Código Civil. Alguns exemplos são o pagamento via judicial ou a consignação de pagamentos. Próximo. Do objeto do pagamento. O objeto do pagamento é o que foi acordado. O credor pode se recusar a receber se o pagamento for diferente do que foi combinado. Essa regra de dar coisa certa está no artigo 313 do Código Civil. Bom, continuando o raciocínio da minha colega Monique, agora eu vou falar sobre o princípio da identidade física da prestação, que nada mais é sobre o que se paga por inteiro, se recebe por inteiro, mesmo que este objeto seja divisível. O próprio devedor tem esse direito de receber por inteiro o que ele pagou por inteiro. E até mesmo o credor
tem esse dever e um direito de receber por inteiro e pagar por inteiro aquela prestação. Um exemplo que pode ser, que encaixa muito bem nessa questão de ser um objeto divisível, mas que pode ser entregue, e deve, na verdade, ser entregue de forma integral, é quando alguém faz um contrato para fazer uma construção e pede, sei lá, 50 metros de areia para finalizar determinada construção. Ele precisa desses 50 metros de areia, que pode ser fracionado em 10 metros de areia, 25 cada metro de areia, só que ele deve receber esses 50 metros de areia de uma vez só, e não 25 metros de areia hoje, e nem 25 metros de areia depois. Ele precisa desses 50 metros de areia no ato do pagamento, ou conforme for no contrato, num prazo específico, mas tem que ser na integralidade. Uma curiosidade, pensando agora sobre os 50 metros de areia, é que o Código Civil brasileiro não determina que o objeto tem que ter uma medida específica. Ele, na verdade, dá uma liberdade entre as partes, que essa medida pode ser feita de forma costumeira. Pode ser um bocado, uma patada, uma abraçada. A regra presente no artigo 326 é que essa medida seja conhecida pelas partes anteriormente, para que elas tenham conhecimento do que está sendo contratado. Pode passar o slide. O princípio do nominalismo trata no artigo 315 que as dívidas devem ser pagas na moeda corrente. Ali, lendo aqui agora, as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo em dispostos nos artigos subsequentes. O que exatamente quer dizer esse artigo? Primeiro, eu quero conceituar o conceito de moeda, que é saber, é um instituto que representa a reserva de valor, uma unidade de medida e um meio de troca. Nesses três critérios, a gente tem o conceito de moeda. E, em segundo, o conceito do que é uma dívida em dinheiro. Dívida em dinheiro, ela pode ser dividida em dívida de dinheiro nominal, que é aquela que é fixada em dinheiro, em moeda corrente, por isso até nominal, e a dívida em dinheiro móvel, que ainda assim é uma dívida fixada, só que não exatamente na moeda corrente do país, que é o real. Então, ela pode ser fixada no Bitcoin, em euro, em dólar, só que pela flutuação do câmbio, ela se torna móvel. Por isso, dívida em dinheiro móvel. E ainda, na dívida, existe a dívida de valor, que pode se confundir com algo que não tem a ver com moeda, que não tem a ver com dinheiro, mas não é bem assim. Porque na dívida de valor, o que se tem, na verdade, é uma equiparação de algo equivalente ao fixado no contrato, como, por exemplo, uma pensão alimentícia, por exemplo, ou alimentos, o termo que você achar melhor. A prestação é de R$1.000, a pensão, mas a pessoa que paga essa pensão, ela pode fazer essa prestação pagando uma escola que seja R$1.000, um plano de saúde que seja equivalente a esses R$1.000. Esse é o sentido da dívida de valor. Existe, dentro da possibilidade de pagar, a possibilidade de aumento progressivo da prestação, aqueles contratos que têm quitação, ou o pagamento dele é periódico. Ele pode ser feito mês a mês, semanalmente, trimestralmente, enfim. Isso é previsto ali no artigo 316. O que se diz nele é que nada impede, dentro desse contrato, que alguém possa fazer ajustes periódicos nesse contrato. Pode ser fixo ou variável. Por exemplo, a pessoa fixa 5% ao mês, que vai aumentando a variação. Ou então, variável ligado
a IPCA, Selic, a inflação, enfim. Um exemplo muito fácil de se compreender são nos contratos de financiamento de imóvel, de carro, que são atrelados a sistemas de amortização, como a SAC, como a Price, que pode começar desde uma parcela menor e ela sobe, vai escalonando, ou da menor e vai diminuindo. Mas, para ligar melhor o exemplo, a SAC ela começa numa parcela menor e ela vai aumentando. Ainda nesse sentido da prestação que vai aumentando, o artigo 317 ele veta, em alguns casos onde não era possível se saber que uma situação vai se tornar onerosa demais para algum dos polos do contrato, pode ser o Solvens ou a Cipens, que essa prestação ela seja modificada para que se torne menos onerosa para um dos dois, fazendo assim a prestação ficar mais tranquila para que não se tenha um enriquecimento ilícito a custas da desgraça financeira de alguém. Esse é o princípio da imprevisão, porque não se previa que essa onerosidade ficaria tão pesada para alguém. Superadas essas coisas, vou dar início agora sobre a prova do pagamento. Bom, é direito de quem recebe ter a quitação do seu pagamento, a prova de que ele pagou, podendo, inclusive, o solvens, o devedor, reter o pagamento caso essa quitação não seja dada a ele. A quitação ela depende de uma declaração do Cipens de que ele está recebendo, sendo essa declaração a quitação. A quitação pode ser dividida em 3, basicamente, de forma genérica. Acho que meus colegas vão aprofundar essas formas de quitação. A quitação por recibo está relacionada a um documento que comprova essa quitação, que dentro desse recibo estão alguns requisitos que serão mostrados nos próximos slides. Existe a quitação por devolução, que é a devolução de um título de crédito, de uma nota promissória, e isso dentro de um prazo determinado. E por último, só que um pouco mais recente, existe a quitação por lançamento eletrônico, que é dada pela Lei 13.775 de 2018, que estabelece a quitação de títulos não físicos. Ela difere justamente do título da quitação por recibo, porque ela não é um título físico. E também não é do evolução, mas ela é uma prova de pagamento eletrônico. E essas são as hipóteses de quitação. Dando continuidade da prova do pagamento, na quitação da dívida devem existir esses elementos previstos no artigo 320, que é o valor expresso da obrigação, especificidade da dívida quitada, identificação do devedor ou de quem paga no seu lugar, tempo e lugar de pagamento, assinatura do credor ou de seu representante, dando quitação total ou parcial. Pode passar. Existem algumas regras no Código Civil em relação à presunção do pagamento. Todas as presunções são relativas, admitindo prova em contrário quando não se pode provar por meio de uma quitação total ou regular do pagamento. O artigo 322 do Código Civil mostra que se o pagamento for por meio de cotas periódicas, a quitação da última estabelece a presunção das anteriores, né, até que se prove o contrário. E no artigo 323, sendo a quitação do capital sem reserva de juros, esses se presumem pagos. Pode passar. No 324, é demonstrado quanto à entrega do título, que se houver a entrega do título ao devedor, se pressupõe que ele já fez o pagamento, mas ficará sem efeito de quitação operado pela entrega do título, caso o credor em 60 dias prove a falta do pagamento. Os costumes legais do pagamento direto. Visualização social da obrigação prevalecerá para as obrigações que se pagarem por peso ou medida. Os critérios de aferições dominantes no lugar da execução. O artigo 324 é demonstrado que, quanto à entrega do título, se houver devedor, se pressupõe que ele já fez o pagamento, mas ficará sem efeito de quitação operada pela entrega do título, caso o credor em 60 dias prove a falta do pagamento.
Daí o artigo 326 do Código Civil fala que se o pagamento, se houver de fazer por medida o peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitarão os do lugar da execução. Do lugar do pagamento. Para concretizar o pagamento de uma obrigação, é necessário saber o local desse cumprimento. Nesse lugar vai acontecer a reunião das partes para o devedor efetuar o pagamento e o credor receber. As partes podem determinar um lugar específico, celebrando em contrato, mas se não fizerem, nem a lei e nem a natureza da obrigação, a regra geral é que o pagamento deverá ocorrer no domicílio do devedor. Isso está no artigo 327 do Código Civil. Em relação ao lugar do pagamento, ele pode ser classificado de duas formas: obrigações esquecíveis ou portáveis. As obrigações esquecíveis são aqueles pagamentos realizados no domicílio do devedor, devendo o credor buscar o pagamento, ele vai procurar o pagamento. Salvo nos casos citados no artigo 327, que é quando é determinado em contrato ou na natureza da obrigação, ou quando a lei dispõe em regra contrária. Ou seja, se não tiver nenhuma determinação específica para o local do pagamento, a regra geral é que deve ser realizado no domicílio do devedor. A obrigação portável é quando se estipula como local do pagamento o domicílio do credor. Então, o devedor deve ir oferecer o pagamento em um local determinado. Para que a dívida seja portável, é necessário que o contrato expresse o domicílio do credor como local de pagamento, ou que denomine domicílio de terceiros. Caso contrário, no silêncio do contrato, se aplica o princípio geral. Pode trocar de slide, por favor. O artigo 328 do Código Civil fala sobre os casos de pagamento relacionados a imóveis. Então, se trata de uma exceção. O lugar do pagamento deve ocorrer onde o imóvel está situado. No artigo 329, ele diz assim: ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo ao credor. Não especifica no código o que a gente deve entender por motivo grave. Então, a solução designada nesses casos é que os juízes podem decidir desde que respeitem a regra de não causar prejuízos ao credor. Aí poderá o pagamento ser ocorrido em outro local. Pode trocar o slide, por favor. Caso tenha sido estipulado na celebração do contrato que a obrigação é portável, ou seja, ela deve ocorrer no domicílio do credor, mas o ato por costume é realizado no domicílio do devedor, a obrigação se tornará automaticamente esquecível, conforme diz o artigo 330 do Código Civil. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz-se presumir a renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Dessa forma, a renúncia pode transformar uma obrigação portável em esquecível ou vice-versa. Dando continuidade, agora em relação ao tempo de pagamento, o Código Civil ela estabelece duas classificações nas obrigações sem prazo para o pagamento e com prazo para o pagamento. O que seria esse prazo para o pagamento? Nada mais do que seria o vencimento. Então, como funciona? O devedor ele tem até a data do vencimento, ressaltando até a data do vencimento, fazer a obrigação. Por que até a data? Porque o Código Civil, no seu artigo 133, ela preza que o prazo é em proveito do devedor. Logo, ele pode pagar em qualquer momento até o vencimento. Após a data do vencimento, o credor poderá colocá-lo em mora, caso não seja satisfeita a obrigação, e exigir o cumprimento dela. Trocando slide agora. As obrigações, elas são subdivididas em algumas outras, como a execução imediata, que ela é conceituada como uma única prestação no momento exato que a obrigação é feita.
as obrigações de execução diferida, que ela também é feita em uma única parcela, só que no momento futuro, não no mesmo momento que a obrigação foi prestada. E também as de execução periódica, que também são conhecidas como as parcelas, né? Então, você pega o montante, divide elas numa quantidade de tempo, e a partir depois desse tempo cumprido, você executará a obrigação completamente. Falando agora um pouco de obrigações sem o prazo de pagamento, é importante que, antes de conceituá-las, é importante discutir o que seria esse sem prazo para pagamento, sem o vencimento. O que quer dizer isso? Que ela nunca vai ser paga, que ela não precisa ser paga? Não, isso não se considera como uma obrigação natural. Ela será paga quando o credor exigir. Por quê? De acordo com o artigo 134, os negócios jurídicos entre vivo, sem prazo, são execuíveis desde logo. Esse é o princípio da satisfação imediata. Contudo, essa satisfação imediata ela deve respeitar as características da coisa, como, por exemplo, o lugar. Se você imaginar um carro e uma obrigação imediata, sem prazo para o pagamento, e o credor querer a execução dessa obrigação imediatamente, contudo o carro está em outro estado, é necessário que o credor espere o tempo necessário para que o carro seja enviado até o local onde ele está. Outras exceções dessa imediatividade acontecem no artigo 581, no comodato, no artigo 592, nos incisos 1º e 2º, com relação ao mútuo. Se o mútuo for em relação aos produtos agrícolas, o tempo que poderá ser exigido é o tempo de uma colheita. Em relação ao inciso 2º, de 30 dias, se o mútuo for o dinheiro. Agora, em relação às obrigações com prazo de pagamento ou as obrigações condicionais. O que acontece nas obrigações condicionais? Ela será uma obrigação que o credor deverá executar uma condição para que ele seja digno, digamos assim, de conquistar o bem desejado. Logo, vamos para um exemplo. Se você tem uma filha e você fala, eu te dou um carro se você passar no concurso. Então, a condição necessária para ela ganhar o carro, ela passar no concurso. Passando no concurso e o devedor tendo ciência disso, é importante que o devedor tenha ciência. Ela poderá pleitear o carro imediatamente. Nas situações em que as obrigações têm um prazo para o pagamento futuro, há algumas hipóteses que esse prazo poderá ser antecipado. Vamos olhar aqui no artigo 333. É importante lembrar que esse artigo é exemplificativo. Então, ele não traz todos os casos em que o antecipamento do vencimento acontece, mas apenas alguns. Observando. No inciso 1º, ele fala da falência do devedor ou concurso dos credores. O que acontece? Esse inciso ele é imputado no princípio do conditus paro creditaris. E o que acontece? Se alguém entra em falência e tem vários credores, alguns credores podem ter uma dívida futura com ele. E quando ele abre falência, o seu patrimônio ele é distribuído de acordo com os vencimentos. Então, para que haja uma igualdade entre esses credores, a dívida futura ela pode ser antecipada para o presente, que assim o equilíbrio de distribuição patrimonial acontece entre elas. No segundo inciso, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados por outros credores. Isso é o que acontece. Quando, por exemplo, você hipoteca sua casa para o banco, ela ainda continua sendo sua, certo? Então, outros credores, outras pessoas que você tem a dívida, podem pleitear o penhor dela, certo? Então, o que acontece? Quando ela é hipotecada, o banco ele torna um credor hipotecário e quando ele é empenhorado, o credor vira um credor ignoratício, certo? Então, o que acontece? Esses credores ele têm preferência na hora de receber, né? Então, por isso que acontece o antecipamento da dívida antes da hipoteca de um terceiro credor. No seu inciso 3º, tornam-se insuficientes as garantias de débito fiduciário ou real. E o devedor intimado nega a reforçar. Isso também é um princípio do aumento de risco acrescido pelo tempo, que está no artigo 477. O que acontece?
Se você dá uma garantia para alguém que você vai pagar uma dívida futura e essa garantia ela é perdida, ela é decomposta, você se perde a garantia que você vai pagar. Então, isso acontece para que esses credores possam entrar com uma ordem de cobrança. Passando para outro slide. Bem, se nessas previsões do artigo 333 ocorrerem a solidariedade passiva, não acontecerá, porque a solidariedade passiva ela não é imputável do antecipamento do crédito, certo? Bem, existem agora outras possibilidades de antecipação, não sendo estabelecidas por lei. Bem, o artigo 1425 estabelece que, além dessas situações do artigo 333, podem ocorrer, se as partes chegarem em um acordo, na vontade das partes, da antecipação do pagamento. Por que isso acontece? No nosso sistema jurídico, os contratos são baseados na vontade e nos princípios. Logo, se as vontades das partes são da antecipação, isso poderá ocorrer. Um caso interessante de se comentar é nos casos da hipoteca do artigo 1475. O que acontece? Normalmente, quando você hipoteca uma casa para o banco, ele pode, no seu contrato, estabelecer uma cláusula que você não vai poder alienar seu imóvel, no caso, vender. Só que essa cláusula é nula de acordo com o artigo 1475. Só que o que acontece? Se você vender essa casa ou alienar, o banco terá uma autorização para a antecipação do crédito. Mas o que é essa autorização? Ela não é uma previsão legal que está estabelecida em alguma lei, mas sim ela dá autorização, então não será imposta a antecipação, mas se o banco achar necessário, ele poderá sim antecipar. Os bancos também, é importante lembrar que eles podem estabelecer uma cláusula para você não pagar antecipadamente as parcelas de um financiamento. Por quê? O banco ele funciona com o pagamento de dívidas futuros. E se você pagar isso antes, você não paga os juros futuros, dessa maneira prejudicando o lucro do banco e necessariamente o banco. Bem, agora a gente vai apresentar os conceitos de suprécio e surrétio. Suprécio. A supressão por renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício com o passar dos tempos. Surréctio. Ao mesmo tempo em que o credor perde um direito pela supressão, surge um direito a favor do devedor, por meio da surréctio ou surreição. Próximo slide, por favor. Forma de pagamento. Forma de pagamento indireto, em que há um acordo privado entre o sujeito da relação obrigacional, pactuando-se a substituição do objeto por um outro. Forma de pagamento em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diferente da primeira criada pelas partes. Elementos essenciais da novação. Primeiro, existência de uma obrigação anterior. Segundo, existência de uma nova obrigação. E dando continuidade ao nosso trabalho, eu iria agora explicar o adimplemento obrigacional da novação do pagamento. O conceito de novação se dá a criação de obrigação nova para extinguir uma anterior, sendo formulada por um meio de uma estipulação negocial, ou seja, por princípio, nunca poderá ser imposta por lei, inexistindo novação legal, dependendo sempre de uma convenção firmada entre os sujeitos da relação obrigacional. É necessário o instituto, o animus novandi, que seria a vontade das partes, dos interessados, para criar uma nova obrigação. E ela nunca pode ser uma obrigação automática. Exemplificando esse conceito, a novação ela é constituída uma obrigação nova que pode vir de ambas as partes, ou do credor, ou somente do devedor, mas com consentimento mútuo em que, ao aceitar, realizarem uma nova obrigação, a anterior se torna extinta. Porém, é necessário que a obrigação primeiro exista para que se crie uma nova a partir da anterior. Dito isso, irei agora falar sobre alguns requisitos
da novação. O primeiro deles, que a obrigação precisa existir. Então, ou seja, existência de obrigação jurídica anterior. Isso é necessário que seja obrigação a ser novada. Ela precisa ser válida. Não pode se inovar o que não existe ou o que já existiu, porque dele foi afastado em razão da inexistência de certos elementos essenciais ao processo formativo. Trocando em palavras simples, eu tenho uma obrigação com o Davi, essa obrigação precisa ser válida, precisa existir para que nós possamos criar uma nova obrigação a partir daí. Ela não pode estar prescrita e nem nula. Essa é uma também das regras para a gente conseguir criar uma nova obrigação. Dando um exemplo de uma nova ação ou nova obrigação, seria: eu estou devendo um iPhone 6S para o Davi. No entanto, eu digo para o Davi: Davi, eu não consigo te dar um iPhone 6S. Eu posso te dar um Samsung Galaxy S6. Eu e o Davi, conscientemente, criamos um novo contrato, um novo termo, dizendo que nós iremos mudar o objeto a ser entregue, que seria o celular, dando o Galaxy S6 e não o iPhone 6S. Nós iremos, um pouco mais nessa apresentação, explicar algumas espécies e outros modos de como se dá a novação. Seguindo ainda nos requisitos, a gente pode verificar que a novação se dá por uma criação de uma nova obrigação, ou seja, não fazer os mesmos termos do contrato antigo, do contrato anterior. Eu não posso criar uma nova obrigação como o Davi, dizendo que eu vou dar o mesmo celular que eu estou devendo na obrigação do termo antigo. Eu tenho que mudar o jeito, mudar o termo do contrato com o Davi e até o objeto a ser pagado. É uma obrigação anulável, aquela que é criada em seus termos, fere o ordenamento jurídico, fere o ordenamento jurídico, regra, lei ou norma, e por isso se torna anulada. Porém, a novação se aplica ao criar uma obrigação, substituindo a primeira faltante, quando os novos termos da obrigação não colidem com o ordenamento jurídico. Isso se dá na obrigação anulável, ou seja, da novação consegue-se criar uma nova obrigação na obrigação anulável, diferente da nula. A nula é quando ambas as partes elas não estão mais consentindo em fazer a obrigação. A anulável é quando há um contrato, há um termo, mas em algum termo ou regra deste contrato, no mesmo, fere algum ordenamento jurídico imposto por lei. Um exemplo, você não pode criar um contrato de trabalho com normas e regras que sejam diferentes ou divergentes do contrato trabalhista que nós temos. Seguindo ainda para os requisitos, tem um terceiro requisito que seria trazer um elemento novo, ter um ponto de divergência entre a nova obrigação ou o novo contrato da obrigação anterior ou do contrato anterior. Como eu dei o exemplo do contrato de eu com o Davi, seria o novo termo nesse contrato seria a troca a troca do celular, de vez de ser um iPhone 6S, seria um Samsung Galaxy S6. Então, a novação se dá para um termo diferente no contrato. Não seria lógico criar um novo contrato ou uma nova obrigação visando os termos ainda do mesmo contrato que foi cancelado. Porque quando se cria uma nova obrigação, o contrato anterior, ele não existe mais, ele passa a ser extinto. Só passa a ser consentido agora o novo contrato da novação que foi feita por ambas as partes. Com isso, podemos ver que a criação de uma nova obrigação, com o seu conteúdo substancialmente diverso da primeira, mesmo que o objeto da prestação não haja sido alterado. Um exemplo de não caracterizado, isso é, que não é alteração substancial e não é da novação ou novo contrato, seria a estipulação de juros, a exclusão de uma garantia ou encurtamento de um prazo de vencimento e ainda a posição de um termo. Ou seja, precisa
ter algo que realmente faça o novo contrato ou a da inovação ter uma validade diferente do anterior, seja por um objeto, seja pela entrega, seja a ação que vai ser feita para conseguir concretizar o credor ou a troca do devedor, que nós iremos ver um pouquinho mais sobre as espécies. Então, tem que trazer um elemento novo, ter um ponto de divergência entre a nova e a anterior. Falando sobre ainda um último ponto, sobre requisito da inovação, e um muito importante, seria o intuito de inovar, que nós comentamos no começo, o animus novandi. Para que esse instituto jurídico se configure, é imprescritível que as partes interessadas no negócio queiram que a criação da nova obrigação seja a causa extintiva do antigo liame obrigacional. Traduzindo, eu e o Davi precisamos entrar num consentimento em querer trocar o contrato ou a obrigação anterior para uma nova obrigação, para um novo contrato, e ambos nós temos que ter consentimento. Um pode trazer a proposta de fazer uma nova obrigação. No entanto, para acontecer a nova obrigação, o consentimento precisa ser mútuo dos dois. Ou seja, o Davi precisa aceitar eu dando o Samsung Galaxy S6 para ele, em vez do iPhone 6S. Agora, falando um pouco mais sobre a espécie da inovação, iremos agora comentar sobre a objetiva ou real coisa. Pode passar para o próximo slide. E dando continuidade, agora eu irei explicar sobre as espécies da inovação ou as modalidades. Primeiro, seria a objetiva ou real coisa. Ela ocorre quando há uma substituição ou alteração do objeto da obrigação. Por exemplo, quando o devedor, não tendo como pagar a dívida em dinheiro, a substitui por prestação de serviços. Porém, pode ocorrer que a segunda obrigação consista também em uma obrigação em dinheiro. No entanto, tem que haver uma alteração substancial em relação ao valor da primeira. Nesse caso, exemplificando esse exemplo dado, essa alteração substancial poderia ser o valor ou poderia ser o serviço a ser prestado com o valor que ficou diante do serviço e alguma outra alteração dentro do contrato que ambas as partes podem chegar. Nessa objetiva ou real coisa, muda-se a coisa a ser prestada. Então, no exemplo que eu dei, mudou-se, quando eu, Davi, a coisa mudou-se o aparelho celular. Deixou de ser o iPhone 6S e passou a ser o Samsung Galaxy S6. E no nosso Código Civil brasileiro, vemos uma definição de inovação objetiva ou real. No artigo 360, inciso 1, quando o devedor contrai o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Vemos também um comentário da doutrina, segundo Carlos Roberto Gonçalves. A inovação objetiva pode decorrer de mudança no objeto principal da obrigação em sua natureza ou na causa jurídica, quando alguém, por exemplo, deve a título de adquirente e passa a dever a título de mutuário. A inovação objetiva não pode ser confundida com a dação em pagamento. A dação em pagamento seria se nós estivéssemos o mesmo contrato, eu ainda estou devendo o iPhone 6S para o Davi e eu ofereço a ele o Samsung Galaxy S6, mas nós não fazemos um novo contrato. Não se dá uma nova ação. Ou seja, isso se dá uma dação em pagamento. Se o Davi aceita o Samsung Galaxy S6, o celular que eu dei a ele, na mesma obrigação ainda existente, que seria o iPhone 6S, seria dação em pagamento, pois ele, o credor, e eu sendo o devedor. Se ele aceitar o celular Galaxy Samsung S6, no mesmo contrato, na mesma obrigação, seria dação em pagamento. Para ser inovação,
para ser novação objetiva, precisaria ser um novo contrato, mudando o objeto a ser entregue. Falando agora sobre a subjetiva ou pessoal, esta ocorre quando se substitui os sujeitos da relação jurídica, ou seja, a substituição ou do devedor ou do credor. Mas iremos entrar em mais detalhes agora dizendo sobre subjetiva ou pessoal da novação do pagamento, que dá por substituição do sujeito da relação jurídica ou dos sujeitos. Iremos ver que na passiva ela ocorre quando há uma substituição do devedor, ou seja, aquele que deve a coisa. E quando há a troca para um novo devedor, sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Um exemplo, ainda dizendo sobre o exemplo anterior, eu estou devendo um celular para o Davi, a troca do devedor, a minha mãe começa a pagar o Davi sobre o celular a ser entregue. Não confunda com transição de obrigação, porque nesse caso, cria-se um novo contrato, e nesse novo contrato é estipulado que o devedor, não mais eu, e sim a minha mãe, paga o Davi a um celular novo. Aí pode ser a mudança também do objeto, ou não. Pode ser permanecer ainda o mesmo celular, o iPhone 6S, no original, ou dar-se um novo celular, que seria o Samsung Galaxy S6. Ainda falando da passiva, há uma divisão. Há duas formas de substituição do devedor. Uma por expromissão e a outra por delegação. No caso da expromissão, seria a substituição do devedor na obrigação sem o seu consentimento. O exemplo seria: o pai pode substituir o filho, ficando no lugar de devedor na obrigação contraída pelo filho sem o seu consentimento. Que legal, né? Alguém entrar na sua dívida e não mais você ser quem está devendo, e sim a pessoa assume a dívida. Basicamente, essa é a relação subjetiva ou pessoal passiva por expromissão. Alguém passa a pegar o que você está devendo sem o seu consentimento e começa a ter um novo contrato, uma nova relação com o credor. Agora, a outra hipótese, a delegação, a substituição do devedor pode ser feita por ordem ou consentimento, sendo necessária a formulação de um novo contrato com assentimento de todos os interessados da obrigação. Essa hipótese não está prevista no Código Civil. No entanto, alguns doutrinadores, como Silvio Venosa, diz que, nas duas hipóteses, deve existir a liberação de responsabilidade do primeiro devedor. Deve existir, em síntese, a intenção de novar, o animus novandi. Agora, falando da ativa, quando substitui-se o credor, quando, em virtude da obrigação, da nova obrigação, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. O exemplo, de novo, eu estou devendo o celular para o Davi, muda-se o credor, não mais é o Davi, e sim o amigo dele. Eu começo a dever para o amigo dele, e não mais para o Davi nesta nova obrigação. Então, só muda o credor neste caso. O devedor ainda continua o mesmo. Na obrigação subjetiva ativa, ocorre a substituição do credor, onde um novo credor, por acordo de vontade, vem para substituir o anterior, com o ânimo de extinguir a obrigação anterior. Deste modo, o credor inicial deixa a relação jurídica e o outro fica no seu lugar. Nessa obrigação, não ocorre a cessão de crédito, pois, nesse caso, o crédito foi extinto, por ter sido criado um novo crédito. Agora vemos a última espécie ou modalidade da novação do pagamento. Ela é a mista. Ela ocorre quando há a substituição tanto nas partes da obrigação quanto no objeto. Essa obrigação não está prevista no Código Civil, porém alguns doutrinadores a incluem como uma espécie de inovação, conforme segue o entendimento do doutrinador
Carlos Roberto Gonçalves. Ele diz o seguinte: decorre da fusão das duas primeiras espécies e se configura quando ocorre ao mesmo tempo mudança do objeto da prestação e de um dos sujeitos da relação jurídica obrigacional. Ou seja, eu vou dar um exemplo onde tem um contrato, uma relação entre comigo e o Davi, e muda ao mesmo tempo o credor e o objeto, ou o devedor e o objeto. Ou seja, se mudar o Davi, muda-se o devedor. Se mudar o credor, muda-se o João. E se mudar o objeto a ser pago, não mais ser o dinheiro, muda-se a coisa do contrato. Para ser mista, precisa ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto ao que nós explicamos agora há pouco, que seria a obrigação, a novação subjetiva ou pessoal, ou a espécie de novação objetiva ou real coisa. A mudança da pessoa, das partes, ou a mudança do objeto ao mesmo tempo para ocorrer a mista. Dando continuidade, eu tirei agora os efeitos da novação. O principal efeito da novação é a extinguir a dívida primitiva, criando uma nova obrigação para substituí-la. No nosso Código Civil, há alguns descritos de efeitos da novação de pagamento. No artigo 364, a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Deste modo, observa-se que com a criação de uma nova relação obrigacional, extingue-se os acessórios e garantias da obrigação anterior, desde que não estiver nada estipulado em contrário. Passando para o próximo slide, por gentileza. Aqui vemos um resumo esquemático sobre o que foi apresentado durante todo esse período de vídeo. Esse resumo se retrata sobre o assunto que nós tratamos, que seria o adimplemento obrigacional, que foi retirado do livro Manual de Direito Civil, do Flávio Tartucci, na edição de 2021. Próximo slide, por gentileza. Muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado, professora. Essa foi a nossa apresentação. E aqui está alguns dos participantes, que, na verdade, são todos eles, que ajudaram e se empenharam bastante para fazer todo esse trabalho, na edição do vídeo, na apresentação e nos resumos. Obrigado.